Eu tenho certeza que em algum momento, ou se você é corintiano, ou se você conhece algum amigo corintiano, já foi falado em algum momento, tá bom? A seguinte frase: o Cássio já deu. Ele não dá mais, ele é um frangueiro, ele não passa segurança e ele parou no tempo. Especificamente, ele parou no tempo em 2012, tá? Que foi o grande ano dele, o ano da estreia do Corinthians. Mas nesse vídeo a gente tá aqui para entender a importância desse cara e quanto ele é maior do que as pessoas imaginam. Sim, o Cássio ele tem uma relevância absurda e ele merece ser respeitado. Não só porque ele fez no jogo de terça-feira contra o Estudiantes, mas em toda a sua trajetória do Corinthians. E a gente está aqui nesse vídeo para poder prestar uma homenagem ao Cássio, porque sim, ele merece. Bom, obviamente, o Cássio chegou no Corinthians em 2012, naquela Libertadores, contra o Emelec, entrou no gol no lugar do Júlio César, que tinha falhado na final do Paulista contra o Santos, e não saiu mais. Desde então, lá se vão 11 anos. É o segundo jogador com maior número de jogos pelo Corinthians e é o maior pegador de pênaltis da história do Corinthians. Ele pegou 32 pênaltis, tá? Ele superou o Ronaldo Giovanelli, que tinha pego 27. E pra mim, o Cássio é o maior jogador da história do Corinthians. Sim, muita gente fica falando Marcelinho Carioca, mas o cara que foi fundamental na conquista da Libertadores, que o Corinthians ainda não tinha, e fundamental na conquista do Mundial, para concretizar de vez a conquista do Corinthians, porque muitos ficavam se falando, e ainda fica se falando sobre o Mundial de 2000, o Mundial de 2012 não tem contestação, tá? O clube realmente foi lá e ganhou, e passa muito pelo Cássio. O Cássio, a gente sabe que ele é um goleiro que tem seus altos e baixos. Ele não é um goleiro extremamente regular, um goleiro que nunca falhou, um goleiro que sempre esteve no auge. Não, ele é um goleiro que apresentou suas falhas, sim, e ele tem algumas falhas, como, por exemplo, pular em bolas que vão no ângulo, ou ele cai muito dentro do gol, né? O Neto que sempre fala isso, o Cássio cai muito dentro do gol. Mas o que eu não gosto e o que eu vejo muitos corintianos fazerem, e muitas pessoas em maneira geral, é pegar a falha e rotular uma pessoa. Ou seja, você fica rotulado pelo que você está fazendo de errado, ao invés de ver que você está fazendo muito mais coisas certas do que erradas. Ou que você passa muito melhor momentos bons do que ruins. Essas pessoas, elas pegam a falha do Cássio e simplesmente mancham a carreira dele falando como frangueiro, um goleiro que só cai antes do que deveria, um goleiro que não pula no ângulo, um goleiro que cai dentro do gol. Essa é a definição do Cássio, tá? Por uma boa parte da torcida, inclusive. Mas o erro que essas pessoas cometem é não reconhecer que no momento difícil ele cresce muito. Em 2017 o time estava muito ajustado, mas ele foi fundamental. Em 2015, naquele super time do Corinthians, ele também foi fundamental. Em 2018 ele foi fundamental, ganhando o título do Palmeiras no Allianz Parque. Contra o Boca Juniors ele foi fundamental também, lembra? Aquele jogo que o Corinthians praticamente não finalizou e o Corinthians conseguiu passar muito por causa do Cássio, pegando pênalti inclusive na Bomboneira. Ontem contra o Estudiantes foi absurda a partida dele e olha que o time ainda levou 4 bolas na trave. Sempre tem aquela frase que um time bom passa por um bom goleiro, tá bom? Mas se o time for muito bom e não tem um bom goleiro, de nada adianta. Ou o time vai precisar fazer muitos gols. Por quê? Porque vai ter que compensar aquela falta de consistência defensiva que a equipe não sofre. E isso a gente pode ver muito no Santos de 2010, tá? Que o goleiro era Felipe e logo depois chegou o Rafael Cabral. Até aquele momento, o Santos ele fazia 10 gols, aquele super time do Neymar, do Ganso, do Robinho, mas ele tomava 8, tomava 9. Então o ataque tinha que fazer muitos gols para poder compensar a falta defensiva e consistência, principalmente do seu goleiro. Porque a zaga formada entre Edu Dracena e Durval se manteve no ano seguinte, foi muito bem com o Muricy, mas como não tinha um bom goleiro, tudo passava por ele. Então um bom goleiro ele consegue sim manter a atuação de um time. Olha o Fábio no Cruzeiro, olha o Rocher no Internacional, entende? Olha o Rafael no São Paulo, que o São Paulo tanto precisava de um goleiro e finalmente conseguiu. E não respeitar a história do Cássio, não respeitar o momento que o Cássio consegue crescer no Corinthians e um momento que é fundamental, principalmente se tratando de disputa de pênaltis.
O Cássio participou de tantas disputas de pênaltis, ele foi tão decisivo que a torcida consegue, uma parte, né, da torcida consegue simplesmente apagar as suas atuações. Eu repito, para mim o Cássio é o melhor goleiro da história do Corinthians e ele é o maior jogador da história do Corinthians. Ele não foi em uma Copa do Mundo por acaso, que foi na Copa de 2018. Ele foi porque ele merece. Ele foi porque, inclusive naquele momento, muito se falava que ele estava na frente do Alisson. E não só porque ele era um querido do Tite. Então, eu acho que deve-se muito falta de respeito dessas pessoas, que só ficam criticando, pegando um momento ruim, rotulando a carreira de uma pessoa, sendo que ele fez muito mais do que ele deveria. O Cássio não merece um busto, ele merece uma estátua. O cara deu um passaporte pro Corinthians, porque muito tinha aquela piada de um time sem passaporte, que não ganhava Libertadores, que não era conhecido mundialmente. Sim, o Cássio conseguiu dar um passaporte pro Corinthians. E desde lá pra cá, se você pegar a linha do tempo, como eu já falei, ele tem muito mais momentos bons do que momentos ruins. Eu acho que essa parte da torcida tá sendo muito ingrata com ele. Por quê? Porque ele é um cara extremamente fora da curva, não se mete em extracampo e ele consegue ser sim irregular, apesar das suas falhas. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like no vídeo, tamo junto e até a próxima.